A paz do Senhor, irmãos. Estamos iniciando mais uma aula de nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui na sala dos nossos queridos adolescentes, os juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. E desde já gostaria de convidar você a clicar no like, a compartilhar esta aula e também a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, caso você ainda não seja inscrito. E compartilhe essa aula para que mais e mais pessoas possam ser edificadas, possam refletir, possam pensar a sua maneira de agir e de viver o reino dos céus, pois aqui tratamos de assuntos relacionados à obra de Deus e à glória do nosso bondoso Salvador. E nós estamos aqui nesta primeira aula já já na abertura de um trimestre. Na verdade, o último trimestre deste ano de 2020. E olha que coisa mais interessante, né? Como que passou rápido esse ano. Tem toda a questão, né, do momento delicado que o mundo vive. Então nós passamos esse ano meio que desapercebidos, digamos assim. Um ano em que as pessoas ficaram mais em casa por causa da pandemia, um ano em que todas as pessoas tiveram aí seus conceitos revistos e repensados. E nós estamos iniciando um trimestre, já o quarto trimestre, né, o último trimestre do ano 2020, com o seguinte tema, né, o tema do nosso trimestre desse quarto trimestre é avivamento para a juventude e para qualquer que seja aquele que queira ser avivado. Nós iremos estudar a respeito de avivamento. Vamos ver como que ele se dá, o que ele é, como que ele acontece, quem já foi avivado, se uma pessoa pode ou não pode avivar outra pessoa, quem que faz a obra do avivamento, quem se disponibiliza a ser um avivalista, o que é um avivalista, coisas do tipo. Iremos ver também avivamentos que aconteceram ao longo da história, né? Durante toda a história da igreja, nós iremos ver avivamentos e também iremos ver como que era a questão de avivamento lá no Antigo Testamento. Muito se ouve falar de avivamento e muitas pessoas confundem de fato o que é o avivamento. Então nós iremos estudar durante esse trimestre a respeito desse tema tão importante e de vital, de vital importância para a vida de cada um que é servo de Deus, que busca a Deus. Avivamento tem a ver com vida, né? Então isso é de suma importância e nós devemos dar toda a atenção possível para um tema tão delicado e também devemos buscar em Deus esse avivamento, esta vida com Deus, e nós iremos estudar como que isso se dá, como que isto acontece. E na nossa lição de número 1, nós já iremos introduzir a questão do avivamento. Iremos ver um pouquinho do que é avivamento. Este é o tema da nossa lição de número 1, o que é avivamento. Iremos tentar entender o que é o avivamento de fato, o que é o avivamento que a Bíblia defende e o que não é avivamento. Porque há muitas coisas por aí que acontecem nas igrejas que não são avivamentos. O avivamento verdadeiro nós iremos estudar e ele é completamente, totalmente baseado e pautado nas Escrituras Sagradas. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar aqui o nosso estudo, a nossa lição propriamente dita. Então, vamos lá. Já gostaria de convidar você a abrir as Escrituras, a Bíblia Sagrada, no livro que o apóstolo Paulo escreveu para a comunidade em Roma, né? O livro de Romanos, capítulo de número 12 e o versículo 2. Romanos, capítulo 12 e o versículo 2, que diz da seguinte maneira: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E não vos conformeis com este mundo. Não devemos nos conformar com o mundo, mas transformar-vos. Ou seja, nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento para que nós possamos experimentar possamos experimentar a boa, a perfeita, a santa vontade de Deus para nós. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 9. Ageu 2, do 1 ao 9, que diz da seguinte maneira. Ageu, lá no Antigo Testamento, nós já iremos ver que mesmo no Antigo Testamento já se ouvia falar de avivamento, né? Já como nós falamos de avivamento, no geral, nos remete ao Espírito Santo, né? Ao dia de Pentecoste e a tudo que aconteceu lá, né? Naquele dia com os 120 discípulos que ali estavam aguardando a descida do Espírito, né? Lá em Jerusalém. Mas nós iremos ver que avivamento vai além daquilo. Aquilo é apenas uma partícula, ou muitas das vezes nem faz parte de fato de um avivamento, sendo que pode sim ou não fazer parte de um avivamento, mas não é o fator principal do avivamento. O avivamento envolve muito mais do que isso. Então vamos lá. Ageu capítulo 2, versículo 1 ao 9 fala assim: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Note, o meu espírito habitava no meio de vós. Estou aqui no versículo 5. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 7, eu vou ler mais uma vez, para que fixe em nossa mente. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto, meus queridos e amados irmãos, lindos adolescentes do Senhor, e você de qualquer que seja a idade que também acompanha esta aula. Esse texto ele retrata uma promessa de Deus para o seu povo. Deus ele está dando um ânimo ao seu povo através das profecias do seu profeta, através da profecia do seu profeta. E o profeta Ageu foi um grande avivalista do seu tempo. Quem que é avivalista? Avivalista é aquela pessoa que ela é usada por Deus, ela é movida por Deus por fazer com que as outras pessoas queiram buscar mais a Deus e se arrepender de sua vida, muitas das vezes negligente e pecaminosa. O avivalista é aquele que demonstra o caminho para que a pessoa novamente tenha vida, seja reavivada. Avivalista é aquele
que causa isso, causa avivamento em outras pessoas. Você quer ver um exemplo de um avivalista? Sabe aquela pessoa que quando você está meio assim desanimado e você vai conversar com aquela pessoa, ela começa a conversar contigo e começa a falar das grandezas de Deus e da alegria de servir a Deus. Daqui a pouco você está animado, querendo ir para a igreja, servir a Deus e fazer a obra de Deus. Esse camarada aí foi um avivalista na sua vida. Ele foi usado por Deus para trazer avivamento para você. Então vamos seguir, né? Então o profeta Ageu, ele foi esse avivalista na sua época. O povo de Israel estava completamente desanimado. O templo não estava da maneira que deveria estar, o templo onde eles adoravam. As muralhas não estavam do jeito que já deveriam estar. Mas ele foi um avivalista no seu tempo e encorajador das pessoas. Ou seja, ele estimulou as pessoas a reconstruir o templo do Senhor. O templo do Senhor foi invadido e foi destruído. Não estava do jeito que estava antes. Mas o profeta Ageu apareceu lá, falando para as pessoas que elas deveriam ter ânimos, que deveriam servir a Deus e reconstruir o templo do Senhor. A geração do profeta havia se esquecido de Deus, pois em seu coração existia apenas as coisas terrenas, as coisas do momento em que eles estavam vivendo. Então era uma geração que necessitava ser novamente voltada para Deus, se voltar para Deus e ter a sua vida restaurada por Deus. Quando a vida do ser humano ela é restaurada por Deus, esta vida ela passa automaticamente a estar avivada, pois ela agora está restaurada, ela está viva novamente. O homem, quando se afasta de Deus, ele vai morrendo. Ele vai morrendo não fisicamente, mas espiritualmente. Em muitos casos, sim, acontece da morte espiritual acabar causando a morte física. Mas não é todos os casos. A maioria dos casos, apenas a pessoa fica morta espiritualmente. Daí é necessário, muitas das vezes, que Deus levante alguém, um profeta, um avivalista, uma pessoa, para segurar na sua mão e caminhar contigo. Lá em Provérbios a Bíblia fala, né, o profeta, o sábio Salomão fala que existem amigos que no momento da angústia se achegam mais do que um próprio irmãos. Ou seja, aqui o sábio Salomão ele está falando que em muitos dos casos você não tem um irmão próximo. Às vezes seu irmão ele está distante, a sua família está distante porque você mora distante talvez, mas Deus sempre usa os deles e aproxima de você pessoas para caminhar junto com você. E nos momentos de dificuldade, essas pessoas que são amigas, elas se achegam muitas das vezes até mais do que alguém da sua própria família. Isso acontece. Isso é possível de acontecer. Então, isso demonstra que Deus ele sempre tem interesse e ele sempre pode nos ajudar, independente da situação que estejamos. Quem sabe você esteja passando por um período complicado de sua vida espiritual. Quem sabe você não esteja muito bem espiritualmente. E talvez você sozinho não consiga. Talvez ainda você nem consegue falar para os teus irmãos, para a sua família que você não está bem. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai enviar um amigo, uma pessoa que não é da sua família, para se achegar a você e te instruir e reavivar a sua vida em Deus e você voltar a buscar a Deus e voltar a ter a alegria da salvação, a alegria de servir a Deus sempre. Deus é lindo. Deus, assim como usou o profeta Ageu em uma geração, em uma época em que Israel estava tão corrompido moralmente, tão desanimado porque o templo estava destruído, ele chega lá e incita e estimula as pessoas a reconstruir o templo. Deus ele está te dando uma oportunidade hoje e Ele está querendo te fazer reconstruir. Deus ele quer reconstruir a sua vida. Talvez você não sabe nem onde que você caiu, espiritualmente falando, mas Deus está te dando a oportunidade de você ser reconstruído, de você ser reavivado novamente e se voltar para Deus. É isso. O povo de Israel estava
arrasado, mas aparece o profeta Ageu e começa a estimular o povo para que eles deixem o secularismo, ou seja, as coisas terrenas, as coisas desta terra, desta vida, de lado e se volte para Deus. O povo necessitava de um verdadeiro avivamento. Eles estavam apenas acomodados com a sua vida. E quantos de nós hoje em dia não estamos acomodados na vida que levamos? Estamos vivendo de maneira fútil muitas das vezes. O que nos interessa agora não é mais nada relacionado às Escrituras, a Deus. Hoje eu conversava, inclusive eu estava conversando com minha esposa, que muitos hoje em dia já não tem mais, já não buscam mais a Deus como era antigamente. Principalmente a nossa geração mais dos jovens, da juventude. Eu lembro, meus irmãos, que quando eu era adolescente, no grupo de jovens lá na cidade onde eu morava, em Itapipoca, era onde eu morava, e onde eu passei a minha adolescência, já na igreja, tinha uma vez por ano, né, no período do carnaval, tinha os retiros espirituais. Então, o que nós fazíamos? Nós não tínhamos dinheiro para pagar, sei lá, o valor que era cobrado para a gente passar, sei lá, os 3 dias de carnaval lá, né, no retiro buscando a Deus. Não. O que nós tínhamos era força de vontade e muito calor de Deus no coração. Então, nós precisávamos comer lá no retiro. Nós precisávamos alugar não, porque nós sempre íamos para escolas, né, que a gente fazia um ofício para a prefeitura e eles liberavam escolas e nós dormíamos nas escolas, né, lá, colocávamos redes, armávamos redes lá, né, isso porque meu contexto do Ceará, então rede é muito comum, então nós em redes lá dormíamos a noite inteira lá nas salas de aula, nos alpendres. No geral a gente escolhia escolas que estavam próximas a praias, né, porque era mais isolado e tinha menos movimentação. Então era isso que nós fazíamos. Só que para comer a gente não pagava. A gente saía, nós fazíamos gincanas para arrecadar alimentos. Ou seja, a gente saía pelos comerciantes pedindo que eles doassem arroz. Que eles doassem arroz. Estava barato naquela época, tá? Por incrível que pareça, estava barato. Que eles doassem arroz, feijão, macarrão e mistura. Isso nós fazíamos para que o nosso retiro fosse totalmente quase grátis, porque nós pagávamos apenas o transporte para ir até o local, porque era alugado geralmente um pau de arara e nós tínhamos que pagar. Na época eu lembro que era coisa de R$4, R$2, isso lá em 2000, 1999, 2001, 2002, 2003, por aí, né, aproximadamente 20 anos atrás. Era assim que acontecia. E nós íamos e todos aqueles jovens saíam pelos comércios da cidade pedindo alimento para o seu retiro, para o nosso retiro espiritual. Hoje em dia, o que acontece é que tudo é pago. Nós fazemos retiros espirituais, nós temos que alugar uma chácara. Nós temos que comprar a comida, a alimentação. Precisamos de um meio para chegar até o local onde nós vamos. Então precisamos cobrar por isso. Não tem como fazer isso sem dinheiro. Então, sei lá, um retiro espiritual hoje custa entre 200, 300 reais, mais ou menos, para você passar 3, 4 dias lá, né? Dependendo da situação, se a gente conseguir muitas doações, fica por 100 reais, 150 reais. Mas tem um valor monetário para pagar. Mas o esforço em si não é mais como era antigamente. Por quê? Porque as pessoas já não estão mais buscando a Deus. O avivamento que existia antigamente parece que ele está sumindo dos corações. E assim como era o povo de Israel na época do profeta Ageu, estamos vivendo hoje, precisando de um avivamento, pois nós não nos esforçamos mais para fazer a obra de Deus. O que você tem feito para fazer a obra de Deus? O que nós temos feito? Avivamento é isso também, essa força de vontade que nós temos de fazer a obra de Deus. Conceituando, né, o avivamento é basicamente trazer a vida novamente no contexto espiritual, é fazer com que aquele que não está
em pé diante de Deus, bem diante de Deus, volte a ter comunhão com Deus, volte a estar feliz com Deus, volte a querer Deus, volte a querer fazer a obra de Deus, volte a querer evangelizar. Avivamento ou ser avivado é ser voltado para Deus e ter um coração completamente voltado para a sua obra, disposto a fazer a sua obra. Isso é estar em um avivamento. Avivamento não é apenas lá na igreja, aquele momento gostoso que nós passamos realmente. Estamos lá com os olhos fechados, dando glória a Deus. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas, estão lá falando em línguas, outros estão tendo dons e revelações, coisas do tipo. Isso é muito bom. E isso também pode demonstrar um avivamento. Mas avivamento verdadeiro é aquele que quando nós saímos de lá, essa glória de Deus, ela não fica na igreja, mas ela nos acompanha aonde quer que nós estejamos, e não precisa estar falando em língua para isso. A minha vida avivada é uma vida que reflete Deus sem eu precisar abrir a boca, mas como eu reflito Deus, eu acabo abrindo a boca para falar do amor de Deus para outras pessoas. Isso é avivamento verdadeiro. Esse é o conceito de avivamento. É estar vivo. É tornar a fazer algo ficar vivo. E o autor do avivamento é Deus. Ele pode te usar, ele pode me usar para estimular outros a serem avivados, pois nós seremos os avivalistas, mas nós não somos os que aviva. Quem aviva é Deus, porque é o seu Espírito que entra nos corações e aviva. O que eu estou fazendo agora nesse momento com vocês, se você está ouvindo esta aula, você está participando agora de um convite a ser avivado. E nesse momento, com toda a humildade, eu estou sendo um avivalista para você, porque eu estou te estimulando, eu estou te incentivando você a ser mais parecido com Deus e a buscar mais a Deus. Mas o ser humano, ele começou a perder. O ser humano, quando ele foi criado, ele era um ser completamente avivado e ligado com Deus, lá no Jardim do Éden. Mas logo quando aconteceu o episódio da queda, o ser humano, ele falou que não queria mais ter aquela vida avivada com Deus. E aí aconteceu a queda. Aí ele morreu, espiritualmente falando. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus estava falando assim: olha, vocês têm que continuar me obedecendo. Tem uma árvore ali que vocês não devem comer, porque se você comer, você vai morrer. Você vai perder esse avivamento, ou seja, essa comunhão, essa graça que vocês têm comigo. Adão e Eva no paraíso, meus irmãos, eles conversavam com Deus, eles batiam papo com Deus. Normalmente na virada da noite, né, a tardinha, né, a virada da tarde, né, a noitinha, anoitecendo, Deus aparecia, né, Deus vinha. Não sei se Deus aparecia, né, se eles viam, o que eu sei é que eles ouviam Deus. E Deus falava com eles. Eles tinham um relacionamento, ó, tete a tete. Eles conversavam com Deus, como nós conversamos com as pessoas. E eles perderam isso. Perderam esse avivamento em suas vidas porque desobedeceram a Deus. Então a desobediência, ela talvez é o principal meio que leva um avivado, uma pessoa que está avivada, a morrer espiritualmente, a não ser mais avivada espiritualmente falando. Então, tenha em mente, fuja da desobediência, seja obediente, busque a Deus. Busca a Deus. Sabe, porque lá no Éden, o Criador colocou o homem com um único propósito, de adorar. Que o homem adorasse a Deus e Deus compartilhar o seu amor com o ser humano. E uma vida linda, maravilhosa. Mas quando o homem ele peca, ele deixa bem claro que a vontade de Deus em sua vida ficou em segundo plano. E aí é onde nós caímos. Quando nós colocamos a vontade de Deus em segundo plano, isso significa que a nossa vida espiritual não está boa e nós precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. Só que Deus ele é tão lindo. Meus irmãos, Deus ele é tão lindo que ele sabia que o ser humano iria vacilar, que o ser humano iria pecar,
iria morrer. Ele sabia que nós nos tornaríamos miseráveis, pessoas que simplesmente ignoraríamos Deus. Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, quando Adão e Eva, quando o homem, ele desobedeceu a Deus, ele deixou claro que Deus estava em segundo plano. E que agora o homem ele iria apenas pensar na sua vida. Ele fez aquilo egoístamente, pensando nos seus próprios interesses, no que ele estava vendo, no que era terreno, aquela árvore bonita e formosa. Como o homem esperou apenas nesta vida, quando ele olhou para aquela árvore, ele é digno de compaixão, porque ele se tornou um miserável, pecador e alguém que iria morrer. Então, quando o ser humano ele espera apenas nesta vida e tem atitudes baseadas apenas nessa vida, ele é considerado miserável. Mas é o miserável que precisa da graça de Deus e Deus pode recuperá-lo. Deus pode trazer ele novamente à vida. A vida com Deus. Inicialmente, no primeiro capítulo do livro do profeta Ageu, podemos perceber que o povo havia deixado que a sua própria vontade ela sobrepusesse a vontade de Deus. O profeta Ageu estava diante de um povo em que se interessava apenas neles próprios. Assim, a reconstrução do templo deixou de ser uma prioridade. E por isso que ficou deturpado o templo do Senhor. E eu gostaria de falar uma coisa interessante para você. O templo do Senhor naquela época era uma espécie de uma tenda. Depois Salomão construiu aquela coisa suntuosa, o templo de Salomão. Mas Jesus ele falou que ele não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Ele habita em mim e em você. Eu e você somos o templo do Senhor. Na época de Ageu, eles estavam tentando reconstruir o templo de Deus. E você, hoje, você está tentando reconstruir o templo de Deus, que é você. O templo de Deus é você. Você está tentando reconstruir ou você está tentando destruir o corpo que Deus te deu? Pois o seu corpo é o templo de Deus. Deus ele tem interesse que o teu corpo esteja intacto, esteja inviolável. Deus tem interesse que o seu corpo esteja íntegro para Ele, pois o seu corpo é templo de Deus. E se você é avivado, e se você quer um avivamento, o Espírito de Deus vai entrar em teu corpo e vai avivar a tua vida e vai mexer com as tuas entranhas. Portanto, que o teu corpo seja usado para a glória de Deus. Ou você tem usado coisas que destroem teu corpo, que comprometem a tua saúde. Tudo isso que você está fazendo está deteriorando o corpo, que é a igreja, que é o templo de Deus. E isso tem deixado Deus triste. Deus ele quer te avivar. Na época do profeta Ageu, o povo havia deixado Deus de lado. Por isso eles estavam precisando de um avivamento para reconstruir o templo. Talvez você esteja precisando de um avivamento para reconstruir o templo da sua vida. O templo de Deus que é a sua vida. Talvez o teu corpo tenha sido maltratado e machucado, porque você tem feito coisas que te fazem sofrer, que comprometem a tua saúde. Mas Deus hoje está te convidando, está te chamando a restaurar o templo dele na sua vida e fazer com que o teu corpo e a tua vida volte a estar como ele sempre quis que estivesse, como já esteve antes, ou se nunca esteve, que comece a estar a partir de agora. Deus, ele tem interesse na sua vida. Definições básicas de avivamento. Segundo o dicionário do movimento pentecostal, do pastor Israel de Araújo, é um dicionário aí editado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito Santo por intermédio da palavra,
levando os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo, renovando assim a vida interior de crentes outrora negligentes espiritualmente. Ou seja, é trazer à vida o crente que morreu espiritualmente. Se você está nessa situação, você precisa de um avivamento e você está assistindo a aula certa, porque Deus, ele pode, ele quer te ajudar a ser avivado novamente, a buscá-lo novamente. Uma reflexão pertinente, no ponto 1.4 aqui da nossa lição. Como se encontra a sua vida? Como você está? Você sabe o que é sentir a presença de Deus? Você já sentiu a presença de Deus? Ou você não sentiu? Ou você nunca sentiu a presença de Deus? Ou faz tempo que você não sente? Você não tem saudade da presença de Deus? Se você não tem hoje, você vai sentir saudade da presença de Deus, porque Deus está falando diretamente para você, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Como está a vontade de Deus em sua vida? Como que ela está? Vamos ler aqui um texto, Lucas capítulo 22, versículo 42, fala assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essas palavras é do nosso Salvador, do bondoso Jesus. Aqui Jesus estava orando e ele começou a sentir como que seria a sua morte ali na cruz e tudo que ele iria sofrer naquele momento. E ele falou para Deus: Deus, Pai, se possível, tira de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele se submeteu a sofrimento por mim e por você, em obediência à vontade de Deus e ao seu próprio amor, e a si próprio, pois ele é Deus. Ou seja, precisamos negar a nossa própria vontade e se entregar e se doar para Deus. Precisamos se doar para Deus, se entregar para Deus, fazer a vontade de Deus. Na década de 80, tudo que eu falo basicamente é entre os anos finalzinho da década de 90 e principalmente aí nas décadas aí de 2000, né? Que seria a década 00, né? Digamos assim, né? Quem for da época de 2010, da época de 10, ou agora 2020, da época de 20, né? O mundo é cíclico, né? Então nós estamos aí nesse momento importante da história, até, né? Então, mas na década de 80, 1980, no século passado, o pastor Raimundo de Oliveira, em uma obra intitulada O Preço do Avivamento, também aí publicado pela CPAD, na introdução do livro, na página 7 do livro, se você puder adquirir esse livro, você encontra na CPAD ou em algum sebo que seja. Fala assim: a igreja do nosso século está sofrendo na década de 80, tá? A igreja do nosso século está sofrendo uma crise sem precedentes. A sua presença já não é sentida pela sociedade, nem temida pelo diabo. Evangelizar o mundo já não é a nossa paixão. A oração já não é a nossa ocupação. A santificação já não é o nosso maior ambição. Os nossos púlpitos estão tão longe do Calvário quanto do Sinai. A pregação da doutrina foi substituída por assuntos de preferência pessoais de cada pregador. Cada pregador puxa sardinha para a sua própria lata. Cada pessoa puxa sardinha para a sua própria lata. Cada pessoa quer vender o seu peixe e não querem mais passar o evangelho de Deus. Estão muito mais preocupados com a gordura do que com a ovelha. Estão preocupados com uma lã, não estão preocupados com a ovelha. Estão preocupados em como tirar a lã da ovelha, mas não estão preocupados de como fazer com que a ovelha volte a ter lã. A igreja presente, ela está afundada em muitas coisas. Eu falo a igreja institucionalmente, não a igreja de Cristo, invisível. Mas eu falo a instituição está falida. Mas a igreja de Cristo está viva, está ativa.
Você vê muitas igrejas aí que não tem seriedade nem compromisso nenhum com a palavra. São pouquíssimas as igrejas que têm compromisso com a palavra. E eu convido você a visitar uma Assembleia de Deus que tem compromisso com a palavra, que prega a palavra de Deus, que busca a Deus, que te ensine os caminhos do Senhor. Sabe, Deus, Ele quer avivar a sua vida. E a igreja do século passado, na década de 80, sabe, o pastor Raimundo de Oliveira já falava isso no ano de 80. Eu nasci em 83. Imagine hoje em dia o que esse servo de Deus falaria para nós, neste mundo em que nós estamos vivendo, em pleno 2020, 40 anos depois, quase 40 anos depois. A igreja, ao invés de estar assim, a igreja instituição humana, né, vamos falar assim, ela está caminhando assim. Mas Cristo, ele tem os deles. E ele quer te usar para ser avivalista. E se você está morto, ele quer te reavivar, te trazer a vida novamente. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ele está querendo te trazer novamente. Cristo, ele tem interesse em sua vida. Ele tem interesse na sua vida. O distanciamento que o povo de Israel tinha de Deus na época de Ageu era gigantesca. Mas tudo começa a mudar quando o sopro de Deus, do Todo-Poderoso, começou a soprar na vida do profeta Ageu, e Ageu começou a ser um avivalista da sua época. Observe. Ageu capítulo 1, versículo 12 diz assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta palavra do Senhor ao povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Sabe, naquela época o povo de Israel estava afastado de Deus. Mas Deus usou o profeta Ageu para falar assim: olha, se arrependam. Vamos se voltar para Deus. Vamos voltar a construir o templo do Senhor. E o povo deu ouvidos à palavra de Deus. E sabe o que foi que Deus falou? Deus falou: eu estou com vocês. A partir do momento que você deixar abandonar a vida de desobediência e voltar a obedecer a Deus, você será abençoado com a presença de Deus e Deus estará com você. Deus estará com você. O avivamento verdadeiro na vida do servo de Deus, ele é muito superior do que os bens materiais. Muitas das vezes os bens materiais nos afastam de Deus quando nós não sabemos administrar. Mas quando temos uma vida avivada com Deus, os bens materiais, eles são bênçãos para nós. E nós não trabalhamos para os bens materiais, mas trabalhamos com os bens materiais para adorar a Deus. Há uma certa diferença, porque há pessoas que quando ganham coisas materiais, elas ficam frias espiritualmente. Quantas pessoas que quando passavam necessidades era uma bênção, mas melhoraram de vida e esqueceram Deus, porque agora tem dinheiro. Agora falam, né? De nada tenho falta. Cuidado. Cuidado. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 fala assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Aqui Deus está falando para uma das igrejas. Nós estamos vivendo esse período da igreja que é rica, da igreja que tem fartura. Eu falei que antigamente, para fazer os retiros, nós saíamos procurando alimento para que nós não tivéssemos que pagar a nossa estadia no retiro. Hoje em dia nós já pagamos. Conseguimos pagar, querendo ou não, com uma dificuldade aqui, mas nós pagamos. Ou seja, nós temos dinheiro. E ao invés de estarmos mais próximos a Deus, estamos nos afastando de Deus. Estamos nos afastando, mas Deus, ele
Tem cuidado daquele que ele ama, ele te ama. E ele castiga quem ele ama, ele quer que você esteja reavivado com ele. Apocalipse 3,19 fala assim: repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrepende-se. Se você não está muito bem, se sua vida não está caminhando bem com Deus, se arrependa para não ser disciplinado pelo Senhor, porque Ele ama você e Ele disciplina aquele a quem Ele ama. Um pai disciplina o filho que ama. Antigamente era muito normal o pai disciplinar o filho com agressão física. Hoje em dia, acontece isso, lamentavelmente, mas o método do castigo hoje em dia muitas das vezes, tirar, digamos, um brinquedo. Você vai passar tanto tempo sem usar esse brinquedo porque você fez uma feiura. É assim que eu trato minha filha, por exemplo. Você vai ficar sem assistir o desenho que você gosta durante tanto tempo porque você fez uma feiura. Você vai ficar sem celular durante tanto tempo, né, com os joguinhos lá, porque você fez uma feiura. Ou seja, eu amo minha filha, eu quero ensiná-la. Só que quando ela faz uma feiura, eu disciplino ela. Eu quero que ela aprenda a coisa, eu quero que ela caminhe da maneira correta. Então Deus, Ele tem interesse na sua vida e Ele pode disciplinar se você não tiver cuidado. Para finalizar nossa aula de hoje, o avivamento ele nasce em pessoas. O avivamento já está com Deus, mas ele nasce em pessoas. Ele nasce em você, ele nasce em mim. Os grandes avivamentos bíblicos que aconteceram mundo afora sempre iniciaram em pessoas, em indivíduos. Devemos buscar avivamento. Temos aí grandes nomes que fazem alusão a avivamentos históricos, como também como por exemplo, né, John Wesley, grande avivalista. Jonathan Edwards, Charles Finney, Martinho Lutero, Florence Crawford, Daniel Berg e Gunnar Wing, que são aí os fundadores da nossa igreja Assembleia de Deus. Foram homens usados, foram pessoas usadas por Deus, que se doaram a Deus e avivaram o seu povo, a época em que viviam, e até hoje a sua história, os seus avivamentos continuam. Nós que somos assembleanos principalmente, somos frutos do avivamento dos avivalistas Daniel Berg e Gunnar Wing. Somos frutos deles. Avivamentos marcam a história. Talvez você pense que quem é você para marcar alguma coisa? Marque a sua própria vida. Seja avivado em Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.